Senhoras e senhores internautas, estamos recebendo o nosso quadro a convite hoje, Sérgio Harfuch. Ele é procurador de justiça e também um homem muito envolvido com as questões sociais e da família. Inclusive, autor disso aqui, depois nós vamos deixar à disposição aqui na Jovem Sul, para quem quiser conhecer bem melhor e mais o trabalho do nosso procurador de justiça aqui em Mato Grosso do Sul. Doutor, não é a primeira vez que o senhor vem a Chapadão do Sul, que eu já sei, eu já noticiei a tua vinda aqui anteriormente, mas é muito conhecido aqui na região e no estado de Mato Grosso do Sul, e um projeto que o senhor desenvolveu e que se tornou lei, não é? Na área da educação. Pois não. Primeiro, quero agradecer essa oportunidade que você me concede de estar falando com o seu público e também a você que nos vê, que nos ouve. Nós, já há mais de 20 anos, temos desenvolvido um projeto que procura resgatar os papéis da escola. Percebemos que na leitura do Estatuto da Criança e do Adolescente, qualquer pessoa que nem conhece a lei diz que nós vivemos uma época de inversão de valores. Exatamente. E isso foi por conta do ensino errado do Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 1º do ECA fala sobre a proteção integral. E isso foi muito mal utilizado. Interpretado, né? Mas, sabe, eu acho que até houve uma linha ideológica que promove o caos. Essa mesma linha que joga patrão contra empregado, homem contra mulher, pais contra filhos, não é? Raça contra raça. Aproveitou essa oportunidade e desfigurou o Estatuto. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio realmente para trazer proteção integral para a criança, mas nunca para passar a mão na cabeça de desobediente, de rebelde. E foi exatamente isso que foi sendo instigado. Por conta da proteção integral, expressões como protagonismo infanto-juvenil põe a criança acima dos pais, acima do professor, acima da lei. Até porque o Estatuto é uma lei muito benevolente, onde o adolescente que pratica atos infracionais, explico, atos infracionais são práticas de crimes por pessoas inimputáveis. O que é o inimputável? É quem não tem pena. Comete o crime, mas não tem pena. A pessoa abaixo de 18 anos, pela Constituição Federal, mesmo praticando crimes, ela não responde pelas mesmas penas do que quem tem mais de 18. Mas ela responde a medidas socioeducativas. Só que essas medidas socioeducativas, elas são muito brandas perto de alguns atos infracionais. Por exemplo, o homicídio. Sim. Se uma pessoa mata uma pessoa um dia antes de completar 18, ela não pode ficar mais do que 3 anos internada. E como que o senhor conseguiu implantar esse projeto, depois o senhor vai falar um pouquinho mais sobre ele, sem ferir o Estatuto do Menor e Adolescente? Porque exatamente eu apliquei, e a prova de que o que eu trago é a própria lei, é que nunca eu sofri uma punição por violar a lei. Sim. Embora pessoas que não souberam ler a lei quiseram me incriminar. Eu respondi a 18 processos, todos arquivados, porque o que eu estava fazendo estava dentro da lei. Inclusive lembrar que foi criada uma lei municipal aqui em Chapadão do Sul em cima do seu projeto. Sim, salvo engano é a 1083 de 2016. Sim. Ela trata sobre a reparação de danos em ambiente escolar. Então, que foi motivo de uma reunião aqui com a promotora de justiça, a doutora Fernanda, né? Doutora Fernanda, que lotou completamente o maior salão de eventos aqui de Chapadão do Sul, com os pais preocupados com o rigor dessa lei, né? E também para entender um pouquinho mais da interpretação dela, né? A doutora Fernanda, ela foi uma grande promotora desse trabalho. Quando ela era promotora em Rio Verde, também assim procedeu aqui. E eu digo até que ela avançou muito mais. A Chapadão, ela tem uma estrutura muito melhor, não é? Para esta lei, para o PROCEV, que é lei estadual, e já está tramitando no Congresso Nacional. A nossa lei aqui de Camapuã emprestou agora para o Congresso Nacional, está na CCJ. Quem quiser averiguar, é o projeto 2410 de 2019. Já está na Comissão de Constituição e Justiça,
para se tornar uma lei federal, uma lei nacional. Ela simplesmente, ela coloca cada um no seu papel. Sim. A base dessa lei tem autoridade quem tem responsabilidade. Por exemplo, por esse programa, sim, o senhor é o responsável. Então é o senhor quem decide quem entrevista, quando entrevista e que tipo de entrevista. Assim tem que ser dentro da sala de aula. Sim. Quem responde dentro da sala de aula? Quem é a pessoa que, se acontecer alguma coisa dentro da sala, responde? Não é o diretor da escola, é o professor. É o professor. Então essa lei dá ao professor investidura para ser respeitado dentro da sala de aula. Sim. Não quer dizer que o professor vai usar dessa liberdade, dessa investidura, para se valer da audiência cativa, não é? da sua prerrogativa para prevalecer e para abusar. O professor está lá dentro da sala de aula para transmitir conhecimento, para transmitir conteúdo, para cumprir o programa pedagógico da escola. Isso. Não para trazer doutrina do que for. Ele pode trazer diferentes posições e dar a oportunidade para o aluno dar a sua. Mas o que não pode é fazer como alguns estavam fazendo, impondo uma ideologia. Estão fazendo ainda. Né? Isso está errado. Esse professor precisa passar por um aprendizado de como ser um professor. Você não pode usar a audiência cativa. Exato. Não é? Ah, mas é liberdade de expressão. Não. Na sala de aula, quem tem liberdade de expressão é até o aluno. O professor tem liberdade de ensino. Ele pode ensinar várias correntes, disciplinas, mas ele não pode trazer uma corrente ideológica impondo ao aluno. Se ele não fizer aquilo, ele é punido. Não é? Exatamente. Por exemplo, nem religiosa, impor uma religião e se o aluno não acreditar no que eu prego, ele é punido. Isso é crime, isso é violação do estatuto. O senhor, desculpa o nosso tempo um pouquinho curto, o senhor é um servidor público, né, está num cargo, poderia estar muito bem confortável. O que leva um procurador sair do seu conforto, do seu gabinete e se embrenhar por esse estado e levar essa sugestão até a nível nacional? O que te leva a fazer isso? Eu vou dizer com simplicidade. Na infância e juventude, eu comecei a receber adolescente. O que você fez? Tráfico de droga, caneta nele. Roubo, caneta nele. Eu nunca vi aquele menino, mas eu acabo trazendo um peso maior sobre a conduta dele, que já está desviada. E um dia isso pesou no meu coração. De eu olhar, eu falei, eu nem sei quem é esse menino, eu não sei por que é que ele cometeu esse roubo, seja o que for, tá errado. Mas por que eu não fui antes? Se eu sou promotor de justiça, por que eu estou aqui esperando ele se arrebentar para eu acabar de danar com a vida dele? Se bem que o nosso sistema penal de justiça não reeduca. Exato. Por quê? Porque você não consegue reeducar quem nem foi educado. Esse menino não teve educação. Nem de casa, ele não aprendeu a dar um bom dia, não aprendeu a agradecer, não aprendeu a respeitar a autoridade, porque às vezes os próprios pais são maus exemplos. Eu mando para a escola um menino desse, o que ele vai aprender lá se ele não respeita nada? Imagina pôr 30 para um professor, não dá conta. Aí o professor fica doente, aí o professor pede licença para cuidar da doença e vem outro substituto que também não consegue nada. E aí eu vou passando esse cara, eu vou passando esse menino de ano a ano, porque ele é um custo para os cofres públicos, cada vez que ele repete, né? Custa em torno de 8 a 10 mil cruzeiros um aluno, né? E 10 mil reais. É lá do tempo do cruzeiro. Não é? Ele custa de 8 a 10 mil reais para os cofres públicos. Então eu passo ele de ano, porque daqui a pouco ele não é mais problema meu, e ele é um analfabeto, e aí eu quero incentivar a universidade para todos. Se o cara nem sabe ler e escrever, não sabe interpretar um texto, que tipo de profissional ele vai ser? Deixa eu concluir. Então o que eu fiz? No lugar de esperar o menino vir até mim, eu comecei a ir atrás dele. Por que ele não está na escola? Ah, porque não interessa, ele tem que estar na escola. O papel desse menino, as pessoas abaixo de 18 anos são obrigadas a se permitir estudar. Os pais são obrigados a oferecer escola. O ensino é obrigatório. Ninguém justifica ser ausente. Inclusive, isso fere, né? Essa ingerência de querer obrigar a criança a se vacinar para poder estar na escola, isso viola um direito mais grave ainda, que é o de ensinar, de educar. Então, agora, cabe aos pais educar e ensinar, educar e criar. Ao professor é ensinar a ler, escrever e fazer conta. Quando no seu projeto lá determina que o que os pais
reparem um dano que o aluno fez na escola. Pois não. Está previsto na lei. Sim. O que o senhor quis dizer com isso? Que mostrar para os pais que eles que têm que educar o filho? Perfeitamente. Eu tenho que fazer do meu filho um cooperador e alguém que respeite o patrimônio público. Sim. Você não vê gente quebrando escola privada. Escola isso ele tem que aprender em casa. E claro, não é? Agora, você não vê escola privada quebrada. Quebrou uma carteira, o senhor é pai, o senhor paga. Então, por que faz isso com a escola pública? Então, eu começo a ter uma geração que não respeita o patrimônio público. Esse sujeito, quando for alguém, principalmente se for um servidor, se for alguém que use de recurso público, ele também não vai respeitar. Essa sua preocupação com o social e com tentar reorganizar a sociedade no âmbito escolar principalmente, não te dá a intenção ou não te dá a pretensão de um cargo eletivo? Não foi essa a intenção. Nunca foi. Eu faço isso há quase 30 anos. E foi simplesmente cumprir com o meu papel de promotor de justiça. Se eu estou lá como promotor de justiça, eu não me sentia promovendo a justiça, só fazendo a representação contra aquele menino que eu nem sei de onde veio. Então eu preferi ir antes lá, dar muito mais trabalho, porque além da minha carga de trabalho da promotoria, das audiências, de noite eu ia lá para a escola, chamava os pais, e é por isso que era obrigado. Eu não estou convidando, eu estou convocando, porque é obrigação dos pais trazer os filhos, e é essa outra parte. Nós aprendemos a uma geração tão relaxada com tudo, que até mesmo joga os filhos lá na escola, matricula para receber os benefícios sociais, e deixa que o professor Mas o senhor, como legislador, talvez não poderia ajudar ainda mais? Mas aqui é onde começa a questão, não é? Eu, 30 anos eu tenho cooperado com isso, e eu acabei esbarrando numa situação dessa, política. E houve uma ingerência nesse sentido por questão de desvio, vieram interferir, e eu percebi que facilmente um legislador ou um membro do executivo ia lá e falar, não vai poder, porque aqui a escola sou eu que mando, não deixo. Então invadiram isso e começaram a prejudicar. Foi quando então eu me dispus a pedir meu afastamento do meu cargo, que eu amo, que eu gosto do que eu faço, mas percebi que eu podia contribuir acima disso. E já que até leis estavam se fazendo por conta desse trabalho, e essa não foi a única, não é? Eu percebi que o legislativo precisava da minha cooperação lá, porque tem muito sujeito que se elege ao legislativo que não sabe escrever, não sabe interpretar um texto. E isso eu coloco no Congresso Nacional. É um senhor deputado federal e até um senador que não lê nada, apenas anota lá, e às vezes eu estou dizendo, considerando um sujeito honesto, mas que é despreparado para o cargo. Muitas vezes vota porque pediram para votar. Pois é, eu estou há 30 anos me preparando, eu tenho condição de cooperar com o nosso Congresso Nacional nesse aspecto, e por isso é que nos anos anteriores eu me afastei até dentro da legalidade para contribuir com algo mais do que tão somente a minha função no Ministério Público. Sim. O senhor está em Chapadão do Sul hoje, mais uma vez. E qual é o motivo da sua visita? É exatamente compartilhar este programa. Eu venho trazer nessa proposta de estender, né, para essa ala do social esse programa, esse projeto. Como Procurador de Justiça, eu estou investido da atenção da coordenação nacional desse programa. Sim. Não é? E nesse exato momento é o que eu venho, expandir as fronteiras desse, já porque como o Chapadão já tem lei, eu quero ver o que a sociedade civil tem cooperado nesse segmento. Muito bem, muito obrigado pela sua visita, nosso tempo é um pouco curto também. Sim. Agradecendo a sua visita, parabéns pelo seu trabalho e esperamos que esse teu projeto realmente passe lá no Congresso, se torne uma lei federal, né, para a gente conduzir muito melhor a educação no Brasil, e sabemos também que o senhor é um grande defensor da família e dos bons costumes. Inclusive esse projeto traz aos pais de volta o controle. O princípio é o quê? Tem autoridade quem tem responsabilidade. Dentro da casa, quem menos responde é o menino, é o filho. Quem responde se acontece alguma coisa é o pai e a mãe. Então nós queremos que os pais cumpram com o seu papel e controlem seus filhos dentro da sua casa, sem abuso, sem excesso, sem violência.
A lei traz isso, a oportunidade dos pais terem de volta o controle, né, dos seus filhos. E para isso, então, nós precisamos, com esse esclarecimento da lei, trazer esse respaldo para os pais. E na escola também, principalmente agora, nós precisamos trazer de volta essa gurizada. Exatamente. Por causa da pandemia, não é? Esse programa chama Evasão e Violência. É um programa de atenção a isso e trazer de volta a gurizada. Então, por isso, o executivo precisa desse programa, não é? Enfim, a sociedade como um todo precisa desse programa. E o meu desejo é contribuir nesse período de pandemia, né? Pós-pandemia, o fortalecimento desse projeto. Muito obrigado. Eu te agradeço. Obrigado.